Numa Europa onde o fosso entre cidadãos e instituições parece aumentar, a presidência francesa da União decidiu fazer da política de imigração uma forma de mostrar aos europeus que as instituições podem ajudá-los a viver em segurança. O novo pacto para a imigração, proposto por Nicolas Sarkozy aos parceiros comunitários, visa dotar a União de um pacote legislativo comum capaz de fazer face à imigração ilegal. Perante os eurodeputados, o presidente em exercício da União apelou a um debate responsável sobre a imigração. A única forma de responsabilizar o debate sobre a imigração é fazer uma política europeia de imigração desprovida de segundas intenções políticas e que obrigue os países, que têm sensibilidades diferentes, a trabalharem juntos. Isso demonstrará que a Europa não quer ser uma fortaleza. A Europa precisa de mão de obra a alguns países mais do que outros. Isso levou alguns Estados-membros a optarem no passado por políticas de regularização em massa de clandestinos, algo que a presidência francesa quer evitar no futuro. A proposta de Paris dá mais poderes à Comissão Europeia enquanto organismo supranacional para definir e propor medidas legislativas capazes de serem aplicadas a milhares de casos individuais. Uma vez aprovadas pelos 27, essas medidas terão poder vinculativo. Cada Estado-membro terá menos poder para decidir quem entra no seu solo, mas o Comissário para a Justiça minimiza os eventuais receios. Este pacto não é feito para alimentar os medos excessivos. O pacto é feito para organizar um pouco a gestão das migrações. La gestion des migrations. Mais ils sont un peu... Comment ça? Há um diálogo entre a presidência francesa e a Comissão. A própria Comissão elaborou uma comunicação sobre estes problemas com uma visão muito global e, sobretudo, com assento numa parceria com os países terceiros de onde vêm os imigrantes. Eu penso que caminhamos para uma verdadeira estratégia europeia. A Comissão deve preparar os textos sobre a harmonização dos procedimentos de asilo, sobre a qualificação dos refugiados e, sobretudo, as proteções que podem obter um certo número de cidadãos dos países terceiros. Sobre as proteções que podem obter um certo número de ressortissants de países tiers. Estima-se que vivam na União Europeia pelo menos 8 milhões de imigrantes ilegais. Todos os anos, muitos mais continuam a chegar ao Eldorado europeu, alguns arriscando mesmo a própria vida. Mas a Europa, apesar do déficit demográfico e do déficit de mão de obra, nem sempre vê com bons olhos estes imigrantes. O Pacto para a Imigração visa dar uma resposta ao dilema entre a necessidade de imigrantes e o medo desses mesmos imigrantes. A Europa tem de conseguir tratar esta questão de forma séria e responsável. Temos de ser firmes contra a imigração clandestina e, simultaneamente, generosos e solidários para com a integração dos imigrantes que querem contribuir para o desenvolvimento e o crescimento da nossa Europa. Alguns analistas, como este advogado, acusam a Europa de avançar com medidas populistas. Na ausência de uma política clara em matéria de imigração, na qual definamos as regras do jogo, só temos uma coisa a fazer: prender as pessoas, fechá-las e expulsá-las. Eu salvo-se quem puder para que o eleitorado, que corre para a extrema-direita, não se disperse em direção de partidos não democráticos. É o pior cálculo de todos. Prender, fechar e expulsar os ilegais. Uma alusão à diretiva sobre o regresso dos imigrantes aprovada pelo Parlamento Europeu, que prevê a possibilidade de ter os clandestinos em centros especiais até à sua expulsão para o país de origem. Uma forma de acalmar as opiniões públicas europeias que receiam os imigrantes e os veem como nada menos do que criminosos, denunciam os ativistas dos direitos do homem. Pior, há mesmo quem meta no mesmo saco imigrantes e terroristas. Algo que o coordenador antiterrorismo da União Europeia quer a todo custo evitar.
Não podemos misturar as coisas. O problema da imigração é extremamente complexo. Imigração legal, ilegal, traficantes que ganham dinheiro, sem falar da criminalidade organizada. É por si só uma problemática que precisa de políticas especiais. É perigoso misturar as duas coisas. O terrorismo já é suficientemente complicado na Europa, como no mundo muçulmano, para que misturemos as coisas. A única ligação possível entre terrorismo e imigração é que os imigrantes também fogem do terrorismo. Para proteger a Europa do terrorismo, precisamos de uma política europeia de defesa, a qual deve também contribuir para a estabilidade do mundo. Temos meios diretos e indiretos de proteção. A política de defesa europeia pode contribuir para os dois. É um meio direto porque, quando há menos crises no mundo, as pessoas podem viver em paz e em estabilidade nos seus países. E isso é, de certa forma, uma garantia de redução de certas ameaças. Se houver menos terrorismo, as pessoas têm menos vontade de fugir dos seus países e de emigrar a qualquer preço. A nova União para o Mediterrâneo pode dar uma ajuda. A iniciativa do presidente Nicolas Sarkozy visa criar um diálogo norte-sul sobre, entre outras, as questões da estabilidade regional, do desenvolvimento e da imigração. Para os conselheiros do presidente francês, a União para o Mediterrâneo é a ferramenta ideal para ajudar a desenvolver os países do Sul e, simultaneamente, criar condições para que os cidadãos desses países não precisem de emigrar. Não podemos imaginar que vamos resolver o problema da imigração unicamente entre países do Norte ou unicamente nos países do Sul. Vamos fazer um co-desenvolvimento partilhado, vamos tentar fazer recuar a miséria, aumentar o nível de vida. Criar uma dimensão na qual ninguém se sinta obrigado a sair do seu país para fugir à miséria. Mas a Europa precisa de mão de obra e precisa de quem contribua para as pensões dos reformados. Daí que o Pacto para a Imigração, da presidência francesa da União, não tenciona tornar a Europa numa fortaleza. Ele visa, pelo contrário, convencer os imigrantes a escolherem as vias legais para alcançarem a terra dos sonhos. Vamos.